Bom dia, irmãos. Muito bem, né? Hoje estamos sentindo a falta de muitos irmãos, mas, para quem não sabe, a igreja está realizando nesse final de semana a viagem missionária lá, né, para Nova Jaguaribara. E o pastor Valnei, pastor Jaime está acompanhando o grupo e já tem aí alguns flashes, né, no Instagram de como está lá. Tem sido realmente, parece, né, muito bom, e com certeza Deus vai fazer a obra lá em Nova Jaguaribara. E aí eu estou aqui para trazer a mensagem do Senhor nessa manhã. Então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor a sua direção nesta manhã sobre o ensino da sua palavra, para que possamos ser edificados por ela. Vamos orar. Santo e bendito Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo novo dia, muito obrigado por essa manhã de domingo, aqui na Tua casa. Agradecemos por esse privilégio, rogamos pelos nossos irmãos lá em Nova Jaguaribara, nos trabalhos nesta manhã e na volta logo mais, que o Senhor seja com eles, traga-os debaixo da Tua proteção. Abençoa, Senhor, a pregação da Tua palavra. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o assunto que eu estou trazendo hoje para a nossa meditação é um assunto que, com certeza, muita gente aqui já pôde passar por ele, porque é algo que, nos dias de hoje, e não só nos dias de hoje, mas em todo o tempo, é algo que afeta muito as pessoas. É sobre a ansiedade. O nosso tema hoje é o crente e a ansiedade. E a ansiedade hoje, ela é chamada o mal do século. Mas, se nós olharmos na Bíblia, nós vemos Jesus lá no primeiro século falando sobre ansiedade, né? Ele usa, pelo menos uma boa parte do sermão do monte para tratar sobre esse assunto. Nós temos lá em Mateus capítulo 6, quase um terço do capítulo, né, Jesus Cristo tratando desse assunto que, com certeza, ele achava importante, né? Nós temos também outras passagens na Bíblia que fala sobre a ansiedade. Daí nós podemos ver que a ansiedade, ela não é o mal do século, ela pode ter se agravado nesse século, né? Mas ela sempre existiu e sempre existirá, e que ela não acomete só descrente, ela acomete crentes também. Por isso Jesus estava falando, por isso Paulo falou aos Filipenses, e por isso nós queremos falar nessa manhã. Nós sabemos que grandes homens de Deus na Bíblia passaram por momentos de ansiedade. Vimos Jó há pouco tempo, né, no capítulo que nós lemos aí, no capítulo 23, falando que o coração estava desanimado, né? Nós podemos ver o profeta Elias. Quem não lembra daquele episódio do profeta Elias, quando ele derrotou, vamos dizer assim, né, através da oração, os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, e depois disso orou e a chuva veio sobre Israel, que fazia 3 anos e tanto que não chovia, e Elias achou que ali estava o momento que triunfaria, né, o nome de Deus seria exaltado, mas que nada. A esposa do rei Acabe disse que ele no dia seguinte estaria igual aos profetas que foram mortos, e aí Elias teve que fugir para o deserto, e passou por um momento de depressão ali no deserto, pediu a morte. Um profeta Elias, um homem que mostrou a sua comunhão com Deus através desses acontecimentos. Nós podemos ver Jeremias, outro profeta que passou por momentos de ansiedade, de uma certa depressão, escreveu até um livro só sobre isso, né? As Lamentações, é conhecido como profeta chorão ele, né? Então,
Sim, trazendo mais para perto o Charles Spurgeon. Charles Spurgeon sofria de depressão. Há até um livro para quem tem problema com isso, assim, ou está passando por isso, que é bom de ler, que é A Depressão de Spurgeon, o título do livro, onde ali há ensinamentos para que possamos superar isso. De fato que nós crentes estamos, sim, sujeitos a passar por momentos de ansiedade, depressão, medo, pânico, esses males que afetam, né, e afligem a nossa alma. A diferença entre o crente e o descrente é que o descrente não tem como enfrentar essa situação de uma forma espiritual, e nós temos, né? Aquele que não tem Cristo, nem conhece as Escrituras, ele fica, de uma certa forma, totalmente desamparado. E isso é mais trágico na vida dele. Já o crente não. O crente, ele tem como vencer esses males. E é isso que nós queremos falar nessa manhã, né? O texto que nós escolhemos para isso, Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 9, quando o apóstolo Paulo estava preso, não é? Aguardando o julgamento, mas ele escreve aos irmãos da igreja de Filipos e leva a eles orientações para que eles não estejam ansiosos, né? Paulo estava lá, provavelmente sabia que talvez ele morreria, a condenação viria, mas ele não está desanimado, ele não está ansioso, e ele traz recomendações. Então, Filipenses 4, versículo 6 até o 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Muito bem, nós queremos começar aqui primeiro procurando descobrir quais são as causas da ansiedade. Por que é que a pessoa sofre de ansiedade? E ansiedade, ela nasce junto com a preocupação. São duas coisas muito parecidas, ansiedade e preocupação. É tanto que algumas Bíblias, algumas traduções, quando você lê o texto lá do Sermão do Monte, Mateus 6, 25 a 34, algumas vão dizer, não andeis ansiosos, outras vão dizer, não se preocupem, né, com o que haveis de vestir. Então, é a mesma palavra, ou são palavras bem semelhantes. E essa palavra, ela dá uma ideia de divisão, de você ter a sua mente dividida, de você estar com a sua mente voltada para várias coisas ao mesmo tempo. É tanto que alguns estudiosos sobre a psicologia, né, mostram que tratam a ansiedade como a síndrome do pensamento acelerado, que é hoje o que nós vivemos muito, né? Hoje o nosso pensamento, ele, principalmente com os meios de informação que nós temos, nós recebemos uma saraivada de informação a ponto que a nossa mente, ela
não consegue se fixar numa coisa só, ela está sempre ligada em outras coisas. Então, o nosso pensamento fica acelerado e isso, com certeza, traz uma divisão de pensamento. Por isso aí, a preocupação. E essa preocupação, ela pode vir sobre várias coisas. Preocupação com o trabalho, a preocupação com a vida financeira, preocupação com a saúde, preocupação com o futuro, como vai ser o meu futuro, será que eu vou me casar, e será que na velhice eu vou ter alguém para estar comigo? Os solteiros, né, podem ter essa preocupação. E os casados já vão ter outro tipo de preocupação, e meus filhos, será que vou poder botar para estudar, para fazer cursos bons? Enfim, a nossa mente vai trazer coisas que vai nos fazer ficar ansiosos, fazer com que nós temamos o futuro, possamos vir sentir medo. Então, essa é uma das raízes da ansiedade. A ansiedade também pode surgir quando nós ocupamos a nossa mente com coisas ruins. Às vezes nós abrimos a nossa mente e deixamos que muitas coisas desse século venham ocupá-la. E aí é nesse momento que o diabo aproveita. E a ansiedade pode ter esse aspecto também de a ação do diabo na vida do crente. Abrimos a nossa mente, deixamos que tudo entre e começamos a não selecionar o que é realmente bom, agradável e perfeito, e o diabo vai aproveitar essa situação para nos fazer ficar ansiosos, né? O diabo pode aproveitar essa abertura e tentar enfraquecer-nos, tentar fazer com que nós vivamos uma vida de medo, de incertezas e de falta de fé. Outro motivo da ansiedade pode ser a causa clínica. Isso não podemos fugir desse motivo, né? Pode surgir um problema fisiológico que, se não tratado, pode evoluir para uma profunda depressão, por exemplo. O caso do Spurgeon era um caso clínico. Ele sofria da doença gota, e essa doença tinha esse efeito de fazer com que ele sofresse de depressão. E era depressão pesada, viu? Tinha domingo que, para ele ir pregar na igreja, os diáconos tinham que ir buscar ele, porque ele não estava conseguindo sair de casa. Então, a depressão, ela pode surgir de diversas formas na nossa vida. Mas aí, o crente, né? Como é que nós podemos reagir a isso? O que a Bíblia fala e ensina sobre isso? Bom, aqui no texto que nós usamos como base, o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele começa dando uma ordem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Lá no Sermão do Monte, as palavras de Jesus são a mesma. Não andeis ansiosos. Então, é um imperativo, é uma ordem. Não sejam ansiosos. É a mesma ordem dada por Jesus. Então, poderíamos pensar, se é um mandamento apresentado aqui por Jesus Cristo, apresentado pelo apóstolo Paulo, estar ansioso é pecado? De certa forma, sim. Não em todo caso. Nós vimos aqui alguns casos, né? Um caso clínico, nós vimos... aqui não provém de pecado. O Spurgeon era um homem de Deus, era um servo. Elias era um homem de Deus, era um servo. Jeremias também, Jó. Então, nem todo caso, mas alguns casos, sim. Porque em alguns casos nós permitimos que a ansiedade tome conta da nossa vida. E nas palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte, e agora nós vamos dar uma olhada lá em Mateus capítulo 6, veja como Jesus apresenta essa questão e como ele apresenta também argumentos para que não sejamos ansiosos, né? Veja, versículo 25. Por isso vos digo,
não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É porque andais ansiosos quanto ao vestuário. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro o seu reino e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então veja aqui, como Jesus fala. Ele está falando lá para os seus discípulos, ele está falando para aqueles que o acompanhavam, e ele está abordando esse assunto logo após uma parte em que ele fala sobre não servir a dois senhores. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No versículo 24, ele estava tratando sobre a questão da riqueza, da adoração ao dinheiro, ou da preocupação com o dinheiro. E hoje, na escola dominical, né, uma irmã falou sobre a questão de jogar em jogos de azar. Se é pecado. É pecado. A resposta é essa, sim. É pecado. Jogos de azar, jogos de aposta, loteria, totoleque, tecomania, o que tiver aí de bete, tudo isso é pecado. Por que que é pecado? Mas o dinheiro é meu, eu boto lá, e jogo, se Deus me abençoar, eu ganho. Ainda bota Deus para agir dentro da coisa errada, né? Está errado. Por que está errado? Primeiro, entra aqui a questão da ansiedade. Não sei se você já jogou, mas jogue. Não, ou melhor, não jogue. Mas se você jogar, você vai ficar ansioso para saber o resultado. Será que eu vou ganhar? Eita, e o prêmio? Olha o tamanho do prêmio. Aquela loto do final do ano, né, que é um prêmio absurdo, né? Aí você fica logo pensando, o que é que eu vou fazer com tanto dinheiro? Não vai nem ganhar, porque aquilo é impossível alguém ganhar. Quer dizer, não é impossível, mas é mínima a chance, a probabilidade é quase zero. Mas você fica construindo aquele castelo, né, em cima do que é que você vai fazer quando você tiver o dinheiro, e aí no outro dia que você não acerta nenhum número, aí vem a decepção, aí o desânimo. É aí que o diabo vai entrar na sua mente para começar a lhe dominar. E aí você vai voltar a fazer aquilo, e se você ganhar alguma vez, aí é que a coisa vai... Eu estava lendo alguma coisa sobre isso, e olha, as pesquisas mostram que as pessoas que ganham nessas bets, se não for um profissional, aquele que vive disso, trabalhando com computadores, com não sei o quê, elas perdem tudo de novo e mais um pouco. Então, o resultado vai sempre para a casa de apostas. Não tem, por isso que elas existem. É porque elas não perdem. Quem perde é você. Então,
aí é uma fonte de produzir ansiedade. Então, nada que venha trazer ansiedade para a sua vida, não queira. Não queira. E principalmente numa situação dessa, em que você vai ficar escravizado. Você vai começar a ficar viciado naquilo. E aí você vai perder dinheiro, e aí você vai perder a sua paz, e aí você vai brigar com a sua família, e, enfim, é uma série de situações que não é adequada. Mas Jesus coloca aqui, voltando aqui para o nosso assunto, depois que ele está falando sobre a riqueza, que ninguém pode servir a dois senhores, porque geralmente quem tem muito dinheiro se preocupa com aquele dinheiro e termina sendo escravizado pelo dinheiro. E é por isso Jesus, certa vez, disse: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque ele se concentra na riqueza. O seu Deus passa a ser a riqueza e ele passa a idolatrar a riqueza. E ele passa a viver para não perder aquela riqueza. E ele passa então a viver para o dinheiro. E aí ele esquece a Deus. Então, depois disso, Jesus diz: olha, ao contrário disso, de vocês viverem pensando ou ansiosos nisso, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? E aí Cristo aqui, ele usa argumentos bem convincentes, né? Ele diz: olha, veja bem, o que é maior? É o seu corpo, a sua vida, ou o seu vestido, a sua roupa, ou a sua comida? Claro que o maior é a vida, né? Não tem dúvida, né? E quem foi que lhe deu a vida? Aí a pergunta que Cristo faz é essa: quem foi que lhe deu a vida? A vida foi Deus quem deu. Então, se Deus deu a vida, que é mais importante, quanto mais a roupa Ele não vai dar, quanto mais o alimento Ele não vai dar. Então, essa preocupação é sem sentido. É um argumento muito lógico, é sem sentido. Aquele que deu o mais, vai dar o menos também. Porque é um propósito na sua vida. Você não está aqui hoje porque aconteceu o seu pai e sua mãe se encontrarem e um acaso na sua vida. Não, não foi isso. Isso é o que as pessoas pensam. Mas o que nós entendemos é que o seu pai e a sua mãe foram unidos por Deus para que você existisse, para que você tivesse um propósito também planejado por Deus para a sua vida. É por isso que você não pode ficar temendo as coisas que irão acontecer e ansiosos por isso, porque Deus já tem traçado o seu plano de vida todo, né? Piloto de avião, quando ele vai voar, ele não sai à toa, não. Ele já tem um plano traçado, quais são os graus de, sei lá, de inclinação, a velocidade, onde é que hora eles vão. Por isso que ele chega na hora. Ele: vamos chegar em Fortaleza às 8h49. A gente está lá em São Paulo, aí às 8h49 a gente está em Fortaleza. Bom, é porque ele é bom, não. É porque ele pegou a distância, a velocidade e o espaço que ele ia percorrer, ele fez a continha lá na física e deu certo. Então é por isso, ele tinha um plano. Assim é a sua vida. Deus tem um plano. Então tudo que vai acontecer está traçado, já está determinado por Deus. Antes mesmo de você nascer, se você quer saber. Então já está tudo determinado e nada vai alterar aquilo. Não adianta você ter medo, não adianta você se preocupar, porque nada vai alterar isso. E aí Jesus, então, ele passa a falar sobre algumas situações da natureza. Olhem as aves, vejam as aves. Ela não sabe trabalhar, ou ela não sabe ajuntar em celeiro, mas o Pai sustenta de forma perfeita. Ela sabe, ou ele sabe o que vai acontecer. E aí, a partir daí, ele passa a apresentar vários argumentos com relação a isso, que farão com que você fique tranquilo. Irmãos, meu relógio apagou aqui, quando faltar
15 minutos para 11, aí alguém faz assim, viu? Porque eu estou sem relógio, sem celular, sem nada, aí eu não vou saber. Eu, quando começo a falar, aí é meio complicado. Mirela, tu faz assim, Mirela, 15 para 11. Bom, então, o fato é esse. O argumento é bem claro. O crente não pode andar ansioso. Tá certo? Nós temos que fugir da ansiedade. Nós não podemos deixar que a ansiedade tome conta da nossa vida. Nós não podemos deixar que essa ansiedade evolua para uma depressão que nos faça perder a vida e a capacidade de servir ao Senhor. Convencidos? Estamos, né? Mas e aí? Fazer o quê? E agora voltamos para o nosso texto, lá em Filipenses, capítulo 6, e o apóstolo Paulo, que fez a recomendação aos filipenses, ele vai dar como fazer isso, tá certo? Ele apresenta qual devem ser as atitudes do crente para enfrentar e vencer a ansiedade. E ele apresenta 3 atitudes que devem ser consideradas pelo crente para enfrentar esse mal, não é? Vamos ver quais são. Começa, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, ponto e vírgula. Aí começa, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. A primeira coisa é o que ele está dizendo aqui? Orar, né? Oração. Quando vem a ansiedade, ou quando vier a ansiedade, o crente deve orar. Orar colocando diante de Deus o motivo da sua ansiedade, né? Por que está ansioso? Aqui no Sermão do Monte, aquelas pessoas poderiam estar ansiosas. O que era que elas iam comer no dia seguinte? O que era que elas iam vestir alguns dias ali depois? E Jesus diz, olha, não se preocupe, Deus lhes deu a vida, isso lhes será dado também. Então, assim, quando vem a ansiedade sobre nós, a primeira coisa que nós devemos fazer é colocar diante de Deus, Senhor, eu estou ansioso por isso. Me mostra como eu não devo ser ansioso diante disso, eu não estou conseguindo. O meu corpo não está conseguindo vencer isso. E aí você suplica, né? Paulo diz, olha, orando e suplicando. Coloca diante de Deus isso. Essa arma aqui, o descrente não tem. Não é? O descrente não tem essa arma. Ele não conhece a Deus, ou pelo menos ele sabe que existe Deus, mas ele não sabe que pode orar a Deus, que Deus poderá responder a sua oração. E nós sabemos que podemos, né? Nós temos a garantia dada por Cristo de que Deus escuta a nossa oração. Que mesmo que se nós orarmos de forma errada, o Espírito Santo vai interceder por nós da forma correta. E que temos um Pai amoroso que vai ouvir a nossa oração e que vai sentir o que nós sentimos e vai responder a nossa oração. Então, orando, colocando diante de Deus, suplicando, não é só uma oração, aqui a súplica é uma coisa intensa, não é só uma oraçãozinha quando vai dormir, não, mas é um tempo de oração, é jejum, é meditação, colocando aquilo diante de Deus, mostrando que aquilo está lhe causando medo, desânimo, diminuição de fé. Então Paulo diz, orando, suplicando e com ações de graças. Interessante isso, agradecendo. Mas agradecendo o quê? Olhe para trás e veja as situações que você passou e que Deus esteve com você e que Deus chegou junto, não é? Naquele momento que você precisava, e que Deus agiu, e que Deus realizou milagres na sua vida. Isso é ação de graças, é louvar a Deus pelo acontecido, contar as bênçãos. Então, quando você faz isso em oração, isso vai lhe renovar, né? Isso vai lhe trazer aquela
convicção de que Deus age na sua vida, né? Então essa parte é importante, ações de graças, oração, súplica e ações de graças. E aí Paulo completa: quando você faz isso, seja quando você colocar conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando lembramos do que Deus já fez em nossas vidas, a paz de Deus vigia a nossa mente, guarda a nossa mente. E aqui a palavra usada no original para guardar é ficar de prontidão numa guarita. É um soldado de prontidão numa guarita, guardando. Na hora que o pensamento ruim chega ao soldado, ele volta, não pode entrar aí. O Deus da paz guardará a vossa mente, não vai deixar entrar coisas ruins, não vai deixar entrar coisas que lhe façam ter medo. Você vai ter um guarda vigiando. Isso é através da oração. Você consegue isso com a oração. Essa é a primeira atitude. E aqui uma abertura de parênteses aqui. Paulo diz: a paz de Deus guardará o vosso coração. Tem paz de Deus e paz com Deus, são duas coisas diferentes. A Bíblia fala de paz com Deus e fala de paz de Deus. A paz com Deus nós obtemos quando nós cremos em Jesus como Salvador. Aí nós temos paz com Deus. Nós deixamos de ser inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus. Então, essa é uma coisa, certo? Paz de Deus é a paz que está no nosso coração. Então você pode ter paz com Deus e não ter a paz de Deus. Não está em paz com Deus, certo? Você pode não ser mais o inimigo de Deus, mas está vivendo uma vida que não está permitindo que o Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida. Você não tem a paz de Deus. Então o bom é você ter a paz com Deus e viver a paz de Deus, tá certo? Então a oração ela vai trazer a paz de Deus para você que tem paz com Deus. Segunda atitude, versículos 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupar a mente com coisas que condizem ao cristão. É isso. A nossa mente é a central de ordens do nosso corpo. Se nós estamos com uma mente boa, nosso corpo vai estar bem. Se nós estamos com uma mente ruim, o nosso corpo vai estar ruim. Então, se nós alimentamos a nossa mente com coisas boas, nós vamos sentir isso no nosso corpo. Já quando alimentamos com coisas ruins, isso vai controlar os nossos sentimentos. Então, se você tem ansiedade por uma determinada coisa, e vou dar um exemplo, medo de avião. Conheço uma pessoa que morre de medo de avião. Morre. Ela gosta muito de viajar. Ela gosta de viajar. Mas ela tem pânico de avião. Então ela prepara toda a viagem. Organiza, lugar que vai, isso aqui. Aí quando falta 3 dias para viajar, aí bate o pânico. Aí pronto. Aí quer desistir até da viagem. Aí ela vai e viaja, morrendo de medo. Mandou uma vez uma foto para mim que parecia aqueles filmes de terror, a pessoa, o homem da serra elétrica chegando, porque o avião ainda não tinha decolado. E aí ela vai e volta, quando chega, e aí? Foi bom. Adiantou o medo, adiantou o pânico? Não, mas na próxima viagem vai estar do mesmo jeito, se não tratar isso.
Então, a vida da gente, ela pode ser vivida de uma forma tranquila e alegre com Deus, ou ela pode viver de uma forma mesquinha ou fraquinha, sem Deus, ou sem a confiança em Deus. Então, ocupe a mente. Se você tem medo de avião, quando estiver perto, não vá olhar para os acidentes de avião, não vá pesquisar quantos acidentes aconteceu. Não quero saber disso. Quem vai comigo é Deus, e Ele é quem, se Ele quiser me levar e trazer, vai ser Jó. Se não quiser, vai para o céu, Jó também. Quem ficar aqui, que sofra, eu vou para a glória. Então, é isso. É essa forma de encarar a coisa, você vai conseguir fechar a sua mente, orando para o Deus que guarda a mente, tirando da sua mente as coisas ruins, e confiando em Deus. A Bíblia está cheia de conselho para que ocupemos a nossa mente com as coisas de Deus. A ordem é para que meditemos na palavra de Deus dia e noite. Se fizermos isso, nós protegeremos a nossa entrada dos males do mundo. E finalmente, a última coisa. Versículo 9. Versículo 8, seja isso que ocupe o vosso pensamento, as coisas boas, respeitáveis, agradáveis, verdadeira, pura, amável, boa fama. Ocupe o vosso pensamento e o que também aprendeste, recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. Praticar a palavra de Deus. A ordem aqui é para que pratiquemos o ensino da palavra de Deus. Quando nós pomos em práticas o que aprendemos, a ação do Espírito Santo trará a paz de Deus. E o Deus da paz estará conosco, como Paulo diz. E o Deus da paz será convosco, porque Ele vai agir através do Espírito Santo. A prática da palavra de Deus é imperativo para que nós possamos ter uma vida que agrade a Deus. É lá em Tiago, capítulo 1 de Tiago, leia depois. Como você deve viver a palavra de Deus, não somente como ouvinte, mas como praticante. Porque aí ela vai funcionar. Ele cita aquela figura do homem que se olha no espelho. Ele vê a sujeira aqui, mas se ele sair do espelho e não tirar a sujeira continuará ali e ele não vai mais ver. Então é assim a palavra de Deus, você vê que está errado, se você não muda, você sai dali e continua errado. Então é fundamental a prática da palavra de Deus, para que nós então possamos superar. Então, amado, não sei se você vive com ansiedade, não sei qual é a sua ansiedade hoje, não sei a que ponto ela tem lhe afetado, mas saiba de uma coisa: Deus lhe deu a sua vida, Deus tem um plano na sua vida, Ele fará que esse plano seja cumprido, e Ele lhe dará muito mais do que a sua vida, o sustento da sua vida. Ele lhe deu a vida, Ele lhe dá o sustento. Então, se a ansiedade é com problema financeiro, Deus tem como capacitá-lo a resolver esse problema. Se a ansiedade é com relacionamento, a Bíblia tem capacidade de lhe ensinar a resolver esse problema. Se a ansiedade é com saúde, Deus pode, se Ele quiser, lhe dar a cura ou solução para a sua saúde. Tudo está em Deus, confie nele, ore a Deus, preencha a sua mente com as coisas boas que a palavra de Deus e que o ensino dela traz, e viva e pratique esta palavra, e o Deus de paz será convosco. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a crer nela, aumenta a nossa fé e nos faz cada dia mais contigo, em comunhão contigo, buscando a Ti e vivendo essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, posso encerrar? Então, um bom dia a todos, até a noite, e teremos agora o pós-lúdio. Você pode orar mais um pouco e depois está encerrado.